Olá, bem-vindo ao programa ViaPrev Entrevista, o seu podcast com informações previdenciárias. Você pode ver esse programa nos canais de comunicação da ViaPrev e também ouvi-lo através da Rádio ViaPrev, nos principais tocadores de áudio. E o tema do programa de hoje é Benefícios do INSS. Quais são os meus direitos? ViaPrev Entrevista. Segundo o site da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, 81% dos trabalhadores brasileiros dependem exclusivamente do INSS para se aposentar. Além das aposentadorias, o INSS também dá acesso a outros diversos benefícios, como auxílios financeiros, como auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte, pensão especial, os benefícios assistenciais, que são o BPC, que é o benefício de prestação continuada, BPC ao idoso, BPC ao deficiente, entre outros. Eu sou a Maura Amba e para falar sobre o tema Benefícios do INSS, quais são os meus direitos? Hoje temos conosco a Natália Gomes Lopes, que é advogada previdenciarista e também trabalhista, e também é a presidente aqui da ViaPrev. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maura. Obrigada pela oportunidade, porque, apesar de ser aqui residente da casa, eu nunca participei de nenhum ViaPrev Entrevista, então é uma honra, um prazer imenso ter mais essa oportunidade. Então, vamos lá, o primeiro de muitos para mim. Seja muito bem-vindo. ViaPrev Entrevista que já acontecia na Rádio ViaPrev, através dos tocadores, do Spotify, do Google Podcast e vários tocadores. Agora a gente trouxe essa realidade de vídeo. Então, quem quiser, continua ouvindo pela rádio. Quem quiser ver a gente aqui batendo um papo. Meu Deus! Se quiser ver nossa carinha, estamos aqui agora. Seja muito bem-vindo, Então, eu queria começar perguntando para você, Natália, quem são essas pessoas que têm direito aos benefícios do INSS? Pois é, quem são? Nossa, que resposta abrangente, Quando a gente fala de benefícios do INSS, eu vou pegar também a brecha aí tanto de segurado, benefício previdenciário, quanto os benefícios assistenciais já mencionados por você. Então, realmente são muitas possibilidades. A gente está falando de bebês que nasceram com alguma deficiência e têm direito, por exemplo, ao BPC-LOAS, ao deficiente. A gente está falando da própria mãe desse bebê, que vai poder receber um salário maternidade. Passamos aí por crianças, adolescentes que também com deficiência têm direito ao mesmo benefício, adultos sofreram um acidente ou têm doença ocupacional, doença comum, mais para frente já pensando numa aposentadoria, falecimento que infelizmente pode acontecer a qualquer momento e gera uma pensão por morte. Então homens, mulheres, a faixa etária da mais abrangente possível. Temos fatos geradores dos mais diversos também. A gente tem um preso que é um fato gerador que cabe a um auxílio reclusão, a morte que gera a pensão por morte. Então, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Interessante. E a gente recebe muito depoimento de cliente aqui, falando que só conseguiu ter acesso ao benefício quando buscou através da ViaPrev. Conta pra gente por que isso acontece? Sendo que o acesso ao benefício deveria ser uma coisa para fluir tranquilamente, mas o cliente chega na agência, não é seu caso não tem direito ao benefício. Por que pela ViaPrev consegue o acesso ao benefício? A gente, na verdade, tem que analisar um histórico dessa dificuldade. Essa dificuldade não é pontual. Tanto a dificuldade de acesso quanto a negativa do INSS aos tantos pedidos de benefícios. Então, a gente vê clientes desanimados de tanto que já tentaram, já passaram, dezenas, às vezes, de vezes por perícias, e sempre não, às vezes consegue um tempinho só de um auxílio-doença, já corta de novo, é uma saga, é muito sofrimento. Então, na verdade, o que o ViaPrev tem é a possibilidade de aplicar a informação na prática. Então, a gente pega tudo que está na lei e aplica, e tem que ser feito dessa forma. E essas informações, infelizmente, é de uma dificuldade imensa de chegar à população. E isso, particularmente, me revolta muito, porque eu acho que
devia ser matéria de escola, sabe? Previdência, INSS, os direitos básicos do cidadão, devia ser matéria de escola, né? Então, qualquer pessoa que vai para o primeiro emprego, o primeiro olerite dele já vai estar descontado no INSS, ele não sabe nem por quê. Ele não sabe para onde está indo o dinheiro, ele não sabe por que está sendo descontado isso. E é absurdo isso. O cidadão tem direito a todo e qualquer tipo de informação. E os direitos básicos que demandam esse recolhimento, esse dinheiro que está indo para algum lugar. E depois que acontece alguma coisa, às vezes esse menino de 18 anos que está trabalhando, que teve esse INSS já descontado, sofre um acidente, ele nem sabe que pode ter direito ao auxílio-doença, por falta de informação. Então, a informação é de extrema importância, tanto é que a nossa preocupação através do ViaPrev é levar essa informação. Levamos através de redes sociais, YouTube, internet e muitas palestras onde a internet não chega, onde o computador não existe, né? Onde a comida é o básico para se conseguir. O ViaPrev vai trazer informação através de palestras nessas regiões mais carentes. Então, as pessoas precisam ter acesso a isso e de forma facilitada. Então, quando o cliente nos procura, já ou está desanimado de tanto não que já recebeu, ou não sabe o que tem direito. Então, é fundamental a gente esclarecer e ter os meios necessários para efetivar esse direito que foi negado, que foi marginalizado, e estamos aqui realmente para efetivar, para fazer acontecer. E você me falava dos prazos, né, que o INSS tem obrigações para cumprir. Como são esses prazos e que, mais uma vez, as pessoas simplesmente dão entrada e não sabem que o INSS tem obrigação para com elas, né? O prazo básico do INSS, depois que a gente deu entrada no benefício, são 90 dias. E quando eu comento 90 dias, tem gente que dá risada. 90 dias, imagina, estou esperando a resposta do meu benefício há anos. Isso é muito comum acontecer. Mas são 90 dias sim, tá? Então, tem meios para se efetivar esse prazo. Então, por exemplo, aqui a gente tem na ViaPrev uma política restrita de acompanhar absolutamente todos os nossos requerimentos e bater o prazo máximo estipulado em lei, a gente já toma a providência necessária caso o INSS não tenha analisado o benefício ainda. Então, por exemplo, uma das possibilidades que a gente tem aqui na ViaPrev é a reclamação na ouvidoria. Então, já efetivamos essa reclamação que por si só, muitas vezes já faz com que o INSS responda e, lógico, que é muito utilizado é o mandado de segurança, que é um processo judicial, é um meio judicial onde o juiz tem 48 horas para falar, opa, INSS, por gentileza, cumpra o que a lei determinou, analise esse benefício dentro do prazo que já foi ultrapassado, né? A gente não pode fazer nada antes dos 90 dias, mas ultrapassou os 90 dias, as providências são tomadas e por isso que os benefícios dos nossos clientes realmente saem em um espaço de tempo correto, vamos dizer assim. Ou seja, que é o que está na lei. Não tem mágica nenhuma. Não tem mágica, é isso que tem que acontecer. ViaPrev exige que o INSS cumpra a sua parte. Simples assim, simples assim. Entendi. Então, nesses 5 anos da ViaPrev, né, que está completando agora, a ViaPrev 5 anos, você já deve ter visto um pouco de tudo nessa história de fazer o INSS cumprir com a parte dele, pegar o cliente pela mão e pede atestado médico e comprova que o cliente tem direito. Nossa, 5 anos, né? Parece que foi ontem. Na verdade, eu já venho de 13 anos de advocacia e atuando desde o início majoritariamente na área trabalhista. E quando começaram a aparecer os primeiros clientes previdenciários, que eu tive o contato efetivamente com esse lado do direito que eu até então desconhecia, foi mágico para mim, porque realmente eu pude finalmente saber o que é transformar a vida de uma pessoa. Porque quando a gente trabalha com processo trabalhista, é aquilo, você resolve uma questão muito pontual, o cliente recebe o dinheiro dele, ele resolve uma questão ali da vida dele e toca a vida. O direito previdenciário possibilita a gente transformar vidas. A gente está dando a base de sustento para a vida inteira. Então, quando eu tive a possibilidade do primeiro cliente, quando eu ainda não sabia muito ainda, né,
como fazer as coisas, porque realmente é uma área muito específica, técnica, e infelizmente eu não vi absolutamente nada de direito previdenciário na faculdade, só tive que ir atrás de pós-graduação depois. Então, eu falei, meu Deus, é isso, sabe? É o cliente chegar na mesa falando que eu sou a última esperança dele, porque ele não tem dinheiro para pagar as contas, porque ele já tentou de tudo, porque ele só ouviu não, ele não ouviu só não do INSS, ele ouviu não de advogados que não queriam pegar o caso dele. E é incrível, porque a única coisa que a gente tem que fazer é ouvir. É ouvir o cliente, é ouvir o que esse cidadão tem para falar para a gente, porque o direito previdenciário mora na história de vida dele. Então, se a gente tiver empatia de entender o que está acontecendo, escutar da onde ele veio, qual é a história dele, ele veio de uma zona rural, ele trabalhou desde que idade, ele foi preso ou não, ele teve quantos filhos, sofreu algum acidente, deixa ele falar, deixa ele contar a história dele, vamos entender o que aconteceu. A previdência não se resume a uma carteira assinada, a um carnê pago, é muito mais do que isso. Então, quando a gente percebe que a grande maioria simplesmente enxerga o direito previdenciário como uma conta que tem que ser feita ali de somar o tempo contribuído, é muito pouco. Então, isso me despertou a um sonho maior de realmente levar isso para muito mais pessoas. É assim que nasceu realmente o ViaPrev, a possibilidade de levar isso para o Brasil inteiro, né? Que é agora o último ano totalmente focado nisso, né? A gente nacionalizar o atendimento do ViaPrev. E é muito gratificante, porque aquele primeiro cliente que fez com que eu transformasse todo meu olhar no direito, que realmente visse sentido na minha profissão, agora eu pude fazer com que isso fosse multiplicado em dezenas, centenas e milhares de vezes. É muito gratificante. E graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa que enxerga isso comigo, né? Que a gente consegue ter essa empatia no ouvir, né? Entender quem está do outro lado, deixar o cliente falar, né? Esse cliente que já está tão cansado, desanimado, desesperançoso, desacreditado, sofrido por tudo, pela vida. Infelizmente, a gente vem de uma pandemia que trouxe sofrimento demais para todas as pessoas, das mais diversas formas. Então, a gente está aqui para ouvir, primeiro, entender essa história do outro lado e então ajudar. Porque a gente tem as ferramentas para isso, mas de forma empática. Então, vamos entender o cliente, vamos entender o que está acontecendo para então fazer cumprir o direito dele. Então, é esse sonho que o ViaPrev nasceu e graças a Deus, é muito trabalho, a gente está conseguindo perpetuar agora para o Brasil inteiro. Ou seja, né, a lei já existe. A lei já existe. Né? A Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, ampara o cidadão, principalmente o que está em vulnerabilidade social. Isso que você falou de ouvir, de ter uma escuta empática, né? O cliente traz a realidade de vida dele, que muitas vezes se encaixa no que é protegido pela Constituição já. Vocês só ligam as partes, na verdade. No fim das contas, o que falta é que esse cidadão seja escutado, né? Exatamente. E isso falta, infelizmente, nos órgãos públicos. Lógico que é muito difícil, diante da demanda, é realmente complicado, mas a lei está ali e tem que ser cumprida, né? Então, por isso a nossa revolta, né? Porque realmente ela tem que ser cumprida. Então, a gente nada mais faz do que realmente juntar os pontos, como você mencionou. Nós somos a ferramenta necessária para o cliente alcançar o direito dele. Temos barreiras, né? Infelizmente, o INSS está numa situação delicada, então muitas vezes ele tem uma visão mais fechada, mais restrita do direito. Então, às vezes a gente até tem que levar certos casos para a justiça, onde a visão é mais flexível, mais abrangente, mas que a gente pega na mão do cliente, luta até o fim, a gente luta até o fim, a gente não desiste. É bonito de ver, né? E você falava para mim nos bastidores de situações que são propícias
de pessoas que já conseguiram o benefício, mas que quando vai ver, a pessoa não está ganhando o que deveria, numa aposentadoria, numa pensão, e que é possível fazer a revisão desse benefício. Conta pra gente, como que é isso? Isso é muito comum, assim como é muito comum o medo das pessoas de providenciar essa revisão. Por quê? Porque a gente ouve, né, às vezes do vizinho, do colega, até na própria mídia, infelizmente, se entrar com revisão vai cortar o benefício, existe um risco de baixar o valor. Então, isso afasta as pessoas dessa realidade. Ou seja, a pessoa entra para ver se ganha mais e tem medo de acabar ganhando menos. Exato. Ou perder o benefício. Eu já acho pouco. Então, se eu entrar com pedido, eu vou diminuir o valor do benefício, então deixa assim mesmo. E acaba não correndo atrás do direito. Então, o que é a revisão? A revisão nada mais é do que o seu benefício não foi concedido da forma correta, então precisamos fazer uma avaliação para que isso seja corrigido, ou o seu benefício foi concedido num momento histórico do Brasil onde algum plano econômico, alguma situação aconteceu em que não foi corrigido corretamente. Esse corrigido é de correção monetária. Né? Então, a gente precisa avaliar em que momento que esse benefício foi concedido, porque dependendo da situação também cabe revisões específicas de correção monetária, de avaliações das mais abrangentes, porque revisões, toda hora sai alguma nova, né? A gente tem que sempre estudar bastante para ter teses novas e sempre lutamos na justiça, algumas acertam, outras não dão. Mas o mais importante é que se esse benefício não foi concedido corretamente, a gente não depende de tese ser aceita na justiça. É um erro que tem que ser corrigido. Certo. Então, ou esse cliente levou sozinho, ou às vezes até a ajuda de alguém, mas levou documentos incorretos, ou levou documentos corretos que o INSS, por alguma razão, não os aceitou, e a gente leva na justiça para que esse documento, então, seja reconhecido de alguma forma. Ou esse cliente não sabia, né? Ele não tinha informação que tinham documentos que auxiliavam ele a aumentar, por exemplo, um tempo de contribuição. Ou, por exemplo, esse cliente não sabia que aqueles processos trabalhistas que ele teve, que ele ganhou, e ele teve descontado INSS do valor que ele recebeu, poderia aumentar o valor da aposentadoria dele. Então, são tantas possibilidades que as pessoas não sabem e acabam deixando para lá. E é muito triste, porque esse benefício pode ser aumentado de forma significativa. A gente tem casos de salário mínimo ser transformado 5 vezes mais. 5 vezes mais. É uma transformação de vida. E lembrando que esse cliente ele tem direito aos últimos 5 anos de atrasados, que é o acumulado dessa diferença desses últimos 5 anos. Ou seja, se ele tinha direito a 5 vezes mais... ele tem direito a 65 vezes isso. Nossa! Porque são 60 meses dos 5 anos mais os 5 13º. Então tem 65 vezes essa diferença. É muito dinheiro, gente. É uma grana boa, então. É uma grana boa. Vale a pena, com certeza, né, dar uma olhada para ver se tem revisão para ser feita. Lembrando da importância disso ser feito de uma forma bem criteriosa, porque realmente, se não for feita uma avaliação correta, com os cálculos corretos, aí sim a gente tem risco. Tá? Então isso é muito importante, deixar na mão de realmente quem entenda para fazer essa revisão corretamente. Porque às vezes o cliente de fato pode ser que diminua o valor. Isso pode acontecer, é só não entrar. Não vou pedir revisão, se for para baixar o benefício, deixa eu ficar quietinho aqui, quietinho, ou deixa para lá. De não valer a pena, não vale a pena, às vezes a diferença é pequenininha. Aumenta, sei lá, R$5, R$10, não vale a pena pedir. Vale a pena. Mas tem que ser feita essa avaliação, com certeza. Natália, nesse momento difícil que a gente está passando, pandemia, crise, toda essa situação, né, os mais vulneráveis acabam sofrendo mais ainda. E é bom que a gente converse sobre os benefícios assistenciais, conhecido como BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, né? Fala um pouquinho pra gente, BPC ao idoso, BPC ao deficiente, como que funciona? Esses benefícios assistenciais, muita gente conhece como aposentadoria, mas de forma equivocada, né? Porque eles não dependem de contribuição, por isso são assistenciais. Então é importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas entendem que o LOAS é alguma coisa ligada à aposentadoria, a gente não pode confundir.
tá? Então, ele não depende de nenhum tipo de contribuição. Então, são benefícios voltados para as pessoas acima de 65 anos, né, que é o modelo do idoso, e para os deficientes, que são aqueles que não possuem nenhuma condição de trabalhar, de prover o seu próprio sustento, qualquer idade. E aí entra realmente o bebezinho recém-nascido que acabou de nascer até o idoso. Tá? Então, se não entra numa categoria, então eu tenho 60 anos, tenho 62 anos, eu não entro na categoria do idoso, mas eu tenho um problema de saúde seríssimo, nunca contribuí, ou eu não tenho contribuição suficiente para me aposentar por outra forma, direto no INSS, então, se ela tem 62 anos, essa pessoa pode, então, pedir o BPC ao deficiente. Ou seja, o LOAS, como era conhecido antigamente, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ele é voltado para pessoas em miserabilidade social, mas muitas vezes a gente como brasileiro tem uma coisa esquisita, né, que você é pobre, mas acha que não é pobre. Exatamente. Às vezes você está em miserabilidade e não sabe, por exemplo, você não tem condições de bancar um aluguel, já está morando de favor, se não fosse o favor estaria numa situação complicada. Como que fica para essa pessoa fazer o cálculo para saber se tem acesso ao BPC? É engraçado que a gente já recebeu um dos casos mais absurdos aqui no ViaPrev. Uma vez, por exemplo, a gente teve uma cliente em que tinha certeza que tinha direito ao LOAS, eu vou falar LOAS porque é mais conhecido como LOAS, e a pessoa falou, olha, eu já tenho o critério da idade, já tenho 65 anos, ótimo, maravilha, mas não é só esse critério. O critério realmente da questão econômica, a questão financeira da família, esse critério é extremamente importante. Só que ela residia numa casa própria, num bairro chiquérrimo aqui da cidade de Campinas, e já tinha como renda a pensão do falecido marido militar. Então, ela tirou de algum lugar que ela tinha direito ao LOAS, porque na cabeça dela, se eu não paguei e eu não tenho direito à aposentadoria, então eu tenho direito ao LOAS. Não. O LOAS não é um benefício de aposentadoria para aquele que não pagou. É um benefício assistencial. E por ser assistencial, esse critério econômico é extremamente importante. Para o INSS, a regra máxima é a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça da família, por membro da família, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. E eles são bem restritos com relação a essa avaliação. Então, a pessoa tem que preencher o CAD único, ele vai passar por uma entrevista com o assistente social, para então fazer esse requerimento junto ao INSS. Então, esse requisito é muito, muito importante e para o INSS restrito. Ele não tem uma abrangência de visão, onde, por exemplo, eu tenho uma mãe acamada em fase terminal de Alzheimer, onde eu dependo de fraldas geriátricas e medicamentos e consultas médicas e uma despesa gigantesca. Eu trabalho, recebo mais de um salário mínimo, eu tenho um irmão, eu tenho um pai desempregado, a renda é maior do que um salário mínimo por cabeça, sim, mas eu tenho uma despesa gigantesca com a minha mãe. Para o INSS, infelizmente, eu não consigo trabalhar isso de forma abrangente. Então, eu vou ter que dar entrada nesse INSS, eu tenho que ter essa resposta do INSS. Uma negativa do INSS. Preciso ter. Ok, tá aqui a minha negativa. Pelos padrões normais. Não posso pular etapas. Eu não posso, Ótimo. sabendo que na justiça eu vou ter uma chance melhor, eu não posso ir direto na justiça. Então, eu tenho que passar pelo INSS, esperar a negativa, me conformar com ela? Não. Levar isso para a justiça. E agora, na visão do juiz, eu tenho a possibilidade de trabalhar várias provas, vários documentos que demonstram que a minha mãe me dá um custo altíssimo, em que o meu salário de, por exemplo, 2 salários mínimos, um salário mínimo e meio, enfim, não dá para nada. Eu deixo de pagar contas essenciais da minha família por conta da minha mãe. Aqui eu posso trabalhar isso. Então essa é uma exceção. Sim. Que acontece em muitos casos. Muitos casos, é muito comum. Então quando a gente fala, opa, eu me encaixo ou não nessa questão de miserabilidade, é preciso fazer uma avaliação não somente sobre essa ótica mais restrita do INSS. A gente precisa fazer uma avaliação mais abrangente, levando em conta todas as questões de despesas da família, para, se for necessário, a gente leva para o INSS, né? Espera que ele não
básico e conhecido para então poder brigar na justiça por isso. E também o caso de BPCA deficiente, que você me contava daquela mulher que era mãe solo, diarista, e tinha um filho com deficiência. Sim. Ou seja, ela deixava de trabalhar para cuidar do filho, então a renda não era suficiente. Ela vivia de ajuda, né? E são casos extremamente comuns, né? Então a conta com a ajuda da igreja, a conta da ajuda da família, a ajuda da vizinha, que sensibiliza com a situação dela. Isso é muito, muito comum. Então ela não tem condição de tempo para se dedicar ao trabalho, nem por um bico mesmo, porque aquela criança, aquele adolescente, aquele bebê, depende dela 100% do tempo. Então, ela sim tem todo o direito de pedir esse benefício, né? Esse benefício, lógico, vai ter como titular o filho, mas ela é responsável por esse filho para estar recebendo e fazendo uso desse dinheiro da melhor forma possível, até que seja o suficiente ou não, mas quem sabe ela possa então chegar no momento de ter uma condição de tempo para se dedicar a um trabalho, voltar a ter a possibilidade de ter alguma renda, mas até que isso não ocorra, com certeza ela tem direito a pedir esse benefício para esse filho. Certo. Bom, Natália, daria para a gente ficar conversando por horas, com certeza, mas eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. E eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Nossa, imagina. Então, é uma honra. A vocês, queridos espectadores, ouvintes da Rádio Viaprev, hoje a gente teve aqui a Natália Gomes Lopes, que é advogada previdenciarista e trabalhista, e também a presidente daqui da Viaprev. Então, Natália, por favor, as suas considerações finais. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo. E a alegria é minha por ter a oportunidade sempre de levar informação para as pessoas, e não só informação, levar esperança. Isso é o mais importante, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que quando a gente começa a pensar na possibilidade de buscar os nossos direitos, aquele pensamento negativo já bate na gente, né? A gente ouve até de parente, amigo, próximo, lá vem ou não vai passar em perícia, não vai dar certo. Pode ser que não dê certo, pode ser que essa perícia dê negativa, mas não desista. Não desista porque é direito seu. Então, se você foi sozinho, tentou e não conseguiu, vai atrás de outra possibilidade, vai atrás de ajuda, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, procure alguém para te ajudar. Não desista. Você pagou por isso, e se não pagou por isso e tem um direito a um benefício assistencial, é direito seu, está na lei, faça valer. Porque quem paga as suas contas no final do mês, quem tem essa responsabilidade é você, né? Quem sabe das suas dores é você, então não desista, tá? E se precisar da gente, o Viaprev está à disposição, sempre esteve, sempre estará, e é por isso que a gente existe. É para levar esperança, é para lutar junto, é para pegar na mão, é para te ouvir. É para isso que a gente está aqui. Então, se precisar da gente, está à disposição. Muito obrigada, Natália. Parabéns pelos 5 anos da Viaprev. Que delícia. Uma história linda, né? E o carinho dos clientes é sempre muito encantador, né? Muito gratificante. É o que vale a pena. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Eu quero agradecer a você também, que acompanhou o programa de hoje. Qualquer dúvida sobre benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Viaprev através do WhatsApp, que é o 19 25 19 80 90, ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Âmbar e este foi o programa Viaprev Entrevista. Agora também em vídeo, para você conhecer a nossa carinha, e também na Rádio Viaprev através dos principais tocadores. Um grande abraço e até a próxima. Viaprev Entrevista.